Adão e Eva, quem é o verdadeiro culpado pelo pecado no mundo? Uma análise bíblica e paulina. A narrativa da queda humana em Gênesis 3 é um dos textos mais conhecidos das Escrituras e, ao mesmo tempo, um dos mais profundos em significado teológico. A pergunta sobre quem seria o culpado pela entrada do pecado, se Adão e Eva ou a serpente, atravessa séculos de interpretação bíblica. Contudo, tanto o texto do Antigo Testamento quanto a leitura que o apóstolo Paulo faz desse evento nos ajudam a entender com clareza a responsabilidade moral envolvida. Quem é que comeu a fruta primeiro? A mulher. E por que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo? Então, Porque foi por Adão. Não foi por Eva que entrou o pecado no mundo. e por quê? Porque Deus falou para Adão para ele não comer, não foi para Eva. Quem desobedeceu foi Adão. O inimigo usou a Eva, mas a ordem não foi para ela, a ordem foi para Adão. Então quem quebrou a ordem de Deus foi Adão. Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão. A transmissão do pecado é pelo homem. Por isso que Jesus podia ter uma mãe, mas não podia ter um pai humano. Porque senão ele teria o pecado em si mesmo. E a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, contudo, sem pecado. Eu e você, Vilela, nascemos em pecado. Você não tem escolha de dizer, não vou pecar nunca. Você vai pecar. Porque está dentro de você. Jesus, não. Ele não tinha pecado. Mas ele foi tentado e resistiu. Entendi. Então por isso que tinha que nascer de uma virgem. E nasceu de uma virgem. Primeiramente, é fundamental observar a quem Deus deu a ordem de não comer do fruto proibido. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, lemos que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Nesse momento, Eva ainda não havia sido criada. Deus entregou o mandamento diretamente a Adão, colocando sobre ele a responsabilidade de obedecer e também de transmitir fielmente essa instrução à sua futura esposa. Isto já indica que na economia divina, Adão ocupa o papel da representante e cabeça da raça humana. Quando chegamos ao capítulo 3, vemos a serpente dialogando com Eva e distorcendo a ordem divina. Eva, enganada, come do fruto e depois o entrega a Adão. A narrativa poderia sugerir que Eva seria a principal responsável, afinal ela comeu primeiro. No entanto, a Bíblia é mais profunda do que isso. Em Gênesis 3, não vemos Deus acusando Eva como cabeça do pecado. Pelo contrário, o texto mostra que Deus chama Adão primeiro para prestar contas. Adão, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. A responsabilidade primária recai sobre aquele que recebeu o mandamento diretamente. Esse entendimento fica ainda mais claro no Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo declara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Paulo não diz por uma mulher, nem pelo casal, nem pela serpente. Ele identifica Adão como aquele por meio de quem o pecado entrou no mundo. Isso não significa que Eva não tenha pecado, ela pecou. E Paulo menciona isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, quando trata da doutrina do pecado original e da queda da humanidade, Paulo deixa claro que o representante da raça humana perante Deus era Adão. Ou seja, Eva pecou primeiro, mas Adão é o responsável pela entrada do pecado no mundo.
Por quê? Porque Adão recebeu o mandamento. Adão era autoridade espiritual estabelecida e Adão, consciente e voluntariamente, escolheu desobedecer. Eva foi enganada, Adão não foi. Ele pecou sabendo exatamente o que estava fazendo. Paulo reforça essa teologia também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 ao 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui Paulo representa um paralelo entre Adão e Cristo. Cristo é o último Adão, o novo cabeça da humanidade redimida. Se Eva fosse a causa principal do pecado, esse paralelo não faria sentido. A teologia paulina trata Adão como aquele cuja queda afetou toda a humanidade, exatamente porque Deus o estabeleceu como representante federal da criação humana. Portanto, segundo a Bíblia e o ensino de Paulo, Deus deu a Adão o mandamento de não comer o fruto. Eva foi enganada, mas sua ação não é tratada como um ato que trouxe a condenação universal. Adão, ao desobedecer de forma consciente, se tornou o canal pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo. A responsabilidade moral e teológica da queda é atribuída primordialmente a Adão, não a Eva. Cristo vem como o novo cabeça da humanidade, revertendo o fracasso do primeiro Adão. Ou seja, à luz das escrituras e da teologia paulina, Adão é o principal responsável pela entrada do pecado no mundo. E não porque Eva não tenha pecado, mas porque Deus colocou sobre Adão a responsabilidade de liderar, guardar e obedecer. O pecado entrou por meio do homem, que tinha recebido a ordem e que, mesmo sem ter sido enganado, escolheu conscientemente a desobediência. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao final do vídeo. Agradecemos a você que ficou até o fim. Aproveita e deixe seu like e seu comentário aqui embaixo, pois é muito importante para o engajamento do vídeo e do nosso canal. Comenta aqui abaixo e compartilhe este vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.